A super quarta veio como esperado pelos analistas. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros do país no patamar atual, entre 5% e 5,25%. Segundo o comunicado do Fed, a inflação continua elevada, porém outros indicadores recentes sugerem que a atividade econômica norte-americana está crescendo, como, por exemplo, a queda no desemprego. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária optou por reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual. A Selic passa de 13,25% para 12,75% ao ano. E essa foi a sexta reunião do ano do Copom e a segunda redução consecutiva. O próximo encontro do comitê deve acontecer no dia 31 de outubro. Vamos agora para a nossa análise econômica. Para entender melhor, quais foram as reações do mercado financeiro com os anúncios do Fed, do Banco Central do Brasil, eu vou conversar agora com o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Olá, Sérgio. Bem-vindo aqui ao mercado. Tudo bem, Priscila? Prazer falar com você. Tudo ótimo. Sérgio, na manhã desta quinta-feira, o dólar estava cotado a R$ 4,92 e o Ibovespa aos 116.316 pontos. Eu gostaria então que você comentasse aqui com a nossa audiência quais foram as reações com a divulgação desses números. Olha, um pouco é um receio de fato em relação à economia americana, né? A ideia de que tem um processo desinflacionário acontecendo agora, mas a atividade americana continua muito forte, continua desacelerando com muita lentidão, e na verdade desacelerando muito pouco, e por conta disso o Fed sinalizou, e na verdade tem sinalizado, que a taxa de juros subiu, pode subir eventualmente uma vez mais e ficar no patamar elevado por mais tempo. Então, algo que a gente já imaginava que pudesse acontecer, o Banco Central americano está reafirmando, e a hora que isso acontece, os mercados fora dos Estados Unidos ficam mais voláteis, e a gente viu isso acontecer aqui no caso brasileiro. Aí, junto a isso, a decisão do Copom ontem também. Não, nesse caso, não teve tantas surpresas assim. Já o meio ponto era esperado, a sinalização de continuar caindo, mas o BC sinalizou que, olha, há uma preocupação em relação à inflação ainda, a ancoragem da inflação no ano que vem, a atividade também está resiliente. Então, também, no nosso caso, no Banco Central Brasileiro, houve essa ideia de que, olha, a inflação está cedendo, mas ainda há alguns riscos. Riscos no caso americano, riscos no caso brasileiro, o mercado reagiu dessa forma, né, com uma queda da Bolsa e com uma depreciação um pouquinho maior na taxa de câmbio. Essa, inclusive, a segunda reunião seguida que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide reduzir a taxa de juros, né? Você acha, então, que, como você mencionou agora, é possível a gente dizer quais são as perspectivas? Vamos continuar aí com outras reduções na Selic? Você afirma isso? Eu acho que sim, eu acho que está muito no cenário, nas próximas reuniões, continuar caindo meio ponto. Há uma dúvida do mercado que se coloca agora mais para o final do ano, começo do ano que vem, se o Banco Central vai acelerar a queda de meio para 0,75. Eu acho que quando a gente chegar no final do ano, a gente vai ter um cenário de inflação que talvez possa estar um pouquinho mais complicado do que agora. A gente está no momento de deflação de alimentos passando agora nesses últimos meses, ainda a gente vai ter alguns meses de deflação de alimentos, mas final do ano e começo do ano que vem, a gente tem o efeito do El Niño, que pode afetar algumas culturas importantes que pegam bastante no IPCA, e a gente vai precisar acompanhar o impacto do El Niño nessas culturas que, em geral, têm esse impacto e podem atrapalhar um pouco a inflação de alimentos no ano que vem. O fato é que essa deflação forte que a gente está vendo agora provavelmente não se repete no ano que vem. Alimentos provavelmente vão voltar a acelerar e aí você coloca um pouco de pressão dentro do IPCA. Petróleo também está aumentando, coloca risco para o IPCA no ano que vem. Então, eu tenho a impressão que quando o Banco Central chegar no final do ano, ele vai estar olhando 2024, 2024 vai estar com uma inflação um pouquinho mais complicada do que a gente tem agora, né? Talvez caminhando mais próximo de 4%, distante da meta de 3%. Por conta disso, eu acho que ainda continua caindo a Selic, mas o ritmo vai se manter no meio ponto. Está muito em aberto ainda se vai ter espaço para o BC acelerar essa queda no final do ano. Eu acho que não é o caso, mas a gente precisa esperar algumas informações ainda. Perfeito. E com essa projeção, Sérgio, você acha que, de alguma forma, pode melhorar, a confiança dos investidores aqui no Brasil? O cenário fica favorável para novos negócios? Eu acho que sim, um conjunto que a gente tem hoje da economia brasileira é bastante interessante, especialmente quando a gente olha no relativo, né, Priscila? A gente vê um mundo
em dificuldade, a Europa com um cenário bastante difícil à frente por conta de inflação, juros e também em recessão, a China também passando por dificuldades, a economia americana num processo que também é de ajuste, a América Latina, então, aqui com bastante dificuldade nos últimos anos. O Brasil desponta nesse cenário com dois ativos muito importantes. Um são as commodities, no geral, especialmente o agro, e o outro são os ativos renováveis, energia renovável, toda a questão relacionada à parte ambiental, que para o Brasil é um ativo importante, é um atrator de investimento. Então, quando a gente olha dessa forma, e com queda de juros acontecendo nesse momento, o crescimento caminhando para ficar entre 3% e 3,5% esse ano, talvez 2% ano que vem, é um cenário de um país que está encontrando um caminho relativamente positivo nesse mundo bastante turbulento que a gente está vivendo agora. A consequência disso é atrair investimento, que a gente vai continuar vendo acontecer nos próximos anos, e certamente para essas áreas que são os nossos ativos, né? A gente vai ver esse investimento acontecer com força nas commodities e nesses ativos renováveis, que, como eu disse, são as nossas grandes forças. Agora, falando sobre os Estados Unidos, Sérgio, mesmo com a decisão do Fed já sendo esperada, quais são as perspectivas, né, para a economia norte-americana com esse anúncio? Só lembrando que a taxa está entre 5,25% e 5,5%. No caso americano, a gente, por enquanto, está num caminho positivo, né? A inflação está cedendo, a economia continua crescendo. É aquilo que a gente chama no jargão econômico soft landing, que é você conseguir trazer a inflação para baixo sem gerar recessão. Em geral, quando você precisa trazer uma inflação que está alta para baixo, você precisa gerar uma recessão nessa economia para desacelerar a demanda e conseguir trazer essa inflação para baixo. Os Estados Unidos, por hora, por enquanto, está conseguindo fazer algo que é muito raro, que aconteceu uma vez só nos anos 90, que é trazer a inflação para baixo sem gerar recessão. A questão toda Priscila, que a gente vai precisar acompanhar, é que dado que a economia está crescendo, porque o consumo ainda está forte, pelo pacote fiscal que foi feito nos últimos anos, exportou muito ano passado, especialmente para a Europa, por conta de gás. Então, tem um cenário de uma economia americana que está resiliente, que está crescendo muito bem ainda. Isso traz dificuldade para a inflação, quer dizer, demora para a inflação ceder com mais vigor. Por conta disso, o Banco Central americano precisa manter a taxa de juros mais elevada, que é o que causou um pouco desse frisson ontem e que tem trazido essa percepção de que, olha, o Fed, o Banco Central americano, vai ter que manter a taxa de juros elevada por mais tempo. Quanto mais tempo dessa taxa de juros elevada ela ficar nesse patamar, mais risco de você ter uma desaceleração acontecendo na economia americana. Isso para 2024, né, Priscila? A gente junta uma eleição na economia americana, na política americana, que vai ser bastante tumultuada, né, entre Biden e Trump, provavelmente. Então, você tem em 2024 bastante arisco ainda para os Estados Unidos, a gente precisa acompanhar. 2024 arisco, então segura. Obrigada, viu, Sérgio, aqui pela sua participação e uma boa tarde para você. Obrigado, Priscila. Foi um prazer. Até a próxima.